fazer o controle de um motor de passo, certo? Para isso eu vou precisar de um transistor, é o TIP 41. O TIP 41 ele é do tipo NPN, ele é mais parrudo porque em sua base ele passa mais corrente elétrica na sua base, e sendo assim ele é um multiplicador, né? Ele tem um ganho vezes 100, então a corrente que passar na base ela vai ser multiplicada vezes 100 entre o coletor e o emissor. Vou precisar de 8 transistores. Temos 8 transistores do tipo NPN. Eu vou colocar um conector de 4 entradas. Então esse cara aqui vai simbolizar a entrada do motor de passo. Então tá aqui. Agora é importante também eu colocar, por exemplo, uma letra P ao lado. Por que essa letra P? Essa letra P é para identificar o fio preto. Geralmente os motores de passo ele vem um fio preto aí, né? Então eu vou colocar que a letra P está aqui, ó, o fio preto está deste lado. Porque se você inverter a colocação do motor de passo, a programação vai estar funcionando inversamente. E aí complicou, né? Porque você vai achar que o motor vai rodar sentido horário e ele vai estar rodando sentido anti-horário. Eu vou pegar um resistor de 56 ohms. Então temos aqui os resistores de 56R. Eu vou pegar, que eu vou precisar. E também vou precisar de resistor de 1K. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui. Vou colocar 1K. Tá, eu vou pegar os resistores de 56. Esses 8 resistores, eles vão me limitar a corrente que vai vir do meu pique para o transistor. Bem, agora para ligar vamos ligar aqui todos os resistores na base do transistor. Lembrando que esses resistores ele vai multiplicar um ganho de 100. Ou seja, a corrente que passar por esse resistor, o resistor da base, ele vai multiplicar a corrente entre o coletor. Eu vou precisar de 4 diodos polarizados dessa maneira e 4 diodos polarizados inversamente. 1, 2, 3, 4. Certo, então eu coloquei cada diodo mais ou menos embaixo de cada transistor, certo? E eu vou ligar os transistores no diodo. Eu vou ligar todos aqui e vou dar um pause. Coloquei o diodo em cada transistor, polarizados inversamente. Agora eu preciso definir qual que vai ser aqui o positivo e o negativo que vai estar fazendo o chaveamento. Vou dar um pause e continuo nessa mesma videoaula. Continuando a videoaula, note que o VCC ele só vai poder ser transmitido através desse diodo se for o VCC. Se eu colocar o GND, ele não vai passar, porque ele vai dar de cara com o anodo. Então eu vou precisar de um desse para cada base. Vamos colocar, aliás, não é um desse em cada base, só os que tiverem anodo para catodo. Então esse aqui é do catodo para o anodo, então não dá. Esse daqui dá. Esse daqui não dá. Esse daqui dá, que é o anodo para o catodo. Catodo para o anodo não dá, anodo para o catodo dá, e anodo para o catodo não dá, certo? Então o que eu vou fazer? Os que não dá, eu vou colocar o ground, que é o GND. Vou colocar o ground, porque o ground ele já passa. Aqui também eu vou estar colocando o ground. Aqui também eu vou estar colocando o ground. Também vou estar colocando o ground. Pronto, aqui eu só já liguei, né, o que eu já tinha colocado na videoaula anterior. Coloquei os positivos para passar do anodo para o catodo e os negativos, né, que é para passar do catodo para o anodo, do anodo para o catodo, catodo para o anodo. Eu vou ter que transmitir, quando eu der um pulso aqui no pique, eu tenho que transmitir ora positivo,
que é esse cara aqui. Então ele chaveia o positivo, ora ele transmite o positivo e ora ele transmite o negativo para esse mesmo pino. Então aqui eu tenho duas condições que eu tenho que estar colocando. Então tá aqui as minhas duas condições para um pino. Aqui também eu tenho duas condições, positivo e negativo, para outro pino. Aqui eu tenho outra condição, são duas condições para mais outro pino, né, positivo ou negativo. Inclusive esqueci de estar ligando um aqui, certo? Então aqui também temos as duas condições, isso para cada pino. Se isso é para cada pino, eu preciso colocar essa condição para esse pino. Essa condição também tem que ir para esse pino. Essa condição tem que ir para esse pino. E essa condição tem que ir para esse. Pronto. Então nota no diagrama que eu tenho, se eu apertar o pulso aqui, ó, do pique, eu vou transistorizar o positivo para o pino 1. Se ora eu apertar esse, eu vou transistorizar o negativo para cá. Não se preocupe, porque o negativo ele não vai, embora aqui tá polarizado, ele não passa aqui no transistor. Então nota agora que eu vou estar ligando aqui. Nota nível alto ligado, nível alto ligado, nível alto ligado, nível alto ligado. Vou até colocar aqui, por exemplo, B0, B1, o B2, B3. Então nota que eu já liguei B0, B1, B2, B3 como nível alto. Agora eu vou ligar B4 como nível baixo, B5 como nível baixo, B6 como nível baixo e B7, certo? Então liguei os nível alto e os nível baixo na sequência dos ports. Isso é importante. B1, o B0 a B3 é nível lógico alto. O B4 ao B7 é nível lógico baixo. Agora, para ver isso funcionando na prática, para fazer a plaquinha lá, é interessante sim colocar os LEDs. LED 1, LED 2, LED 3 e LED 4. Eles têm que estar polarizados assim. Então quando eu der o pulso aqui no meu transistor tipo 41, ele vai chavear passando o positivo para o meu diodo e vai entrar para o motor. Antes de aparecer para o diodo, uma pequena parte vai percorrer no meu LED. Mas para que o LED não queime, levando em consideração que essa corrente no transistor e essa tensão ela vai estar em 12 volts, então eu vou ter que botar um resistor de 1K. Então vou aplicar ele aqui, ó, um resistor de 1K, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Então voltando à videoaula, então note que eu liguei os resistores no LED e eu liguei no anodo do LED. E todos os catodos eu emendei. Primeiramente, o que eu vou fazer é esse LED aqui, ele vai ser ligado no meu primeiro, que seria o B0. Depois eu vou ligar no B1. Depois eu vou ligar no B2. Então nota que foi feito. Eu liguei aqui no meu B0, B1, B2, B0, B1, B2, B3. Agora o que ele precisa? Eles precisam do ground, né? Do terra. Então eu vou colocar um terra aqui, senão eles não funcionam. Então aqui eu coloquei mais 3 resistores deste lado para fazer o nível lógico baixo. Bem, então aqui explicando sobre o transistor, que a gente vai ter que colocar ele polarizado de forma correta, senão o circuito não funciona. Como já havia falado antes, a gente se trata do TIP 41, que é um transistor com uma potência mais alta, que faz o chaveamento
de alguma coisa. O chip ele tem 3 terminais, o 1, o 2 e o 3, ele tem mais ou menos esse formato aqui como está no desenho, sendo um base, 2 coletor, 3 emissor. Então, base 1, 2 coletor, 3 emissor. Já que ele é do tipo NPN, tá? Ou seja, o positivo é na base e N seria nas extremidades entre o coletor e o emissor. Mas o que importa é o P, saber que o pulso, para que ele funcione e faça o chaveamento, é o tipo P. Se ele fosse PNP, seria o N no meio, seria o pulso seria negativo. No nosso caso, o pulso é positivo, para fazer o chaveamento é o NPN. Aqui é o diagrama dele, já no esquema elétrico. Importante, base é sempre o do meio. Aqui é onde todo mundo, a maioria, se confunde, porque ele tem 2 extremidades. Agora, se esse aqui é sempre o base, o emissor sempre vai ser o que tiver uma flechinha, uma seta. Lembrando também que essa seta ela está saindo para fora, em sentido para fora. Se ela está em sentido para fora, significa que ela é do tipo NPN. Se ela estivesse entrando para dentro, inversamente, ela seria PNP. No nosso caso, no diagrama, ela é NPN com a setinha para fora e o emissor é o que tem a seta para fora. Já o coletor é esse cara aqui e ele não tem marcação. Ele é o coletor e ele não tem seta nenhuma, tá? Base, coletor e emissor. Bem, continuando a videoaula, o PIC que vai ser usado vai ser o PIC 16F628, PIC 16F628A. O 628A ele tem esses portes aqui. Eu vou usar então o porte do B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7, certo? Esses são os portes que eu vou estar usando para o controle do motor de passo. Eu vou precisar de um conector headblock. Aqui temos um outro, certo? Então desse lado eu vou estar trabalhando B0, B1, B2, B3. Do outro lado eu vou estar trabalhando B4, B5, B6, B7. Levando em consideração que do B7 ao B3 eu vou trabalhar o nível alto. Já o nível baixo eu vou estar trabalhando do B4, B5, B6 e B7. Ou seja, quando eu der o pulso no B0, ele vai mostrar o LED ligado no B0. Lembrando que todos esses são de nível lógico baixo, ou seja, o pulso que vai vir do microcontrolador, embora é positivo, para o meu motor de passo, ele vai ser negativo. Então, B4, B5, B6 e B7, quando for pressionado eles vão estar recebendo o terra pressionado, embora todos os pulsos sejam positivos. Lá o B0, B1, B2, B3 vai levar um pulso positivo. Então, como podem ver, eu coloquei aqui o emissor, base, coletor, emissor, base, coletor. Tensão dividido pela resistência é igual a corrente. Então a tensão de 5 volts dividido pela resistência, que é 56, vai ser igual a corrente daqui. Essa corrente que vai percorrer aqui vai ser multiplicada ela por 100, né? Que é a corrente que vai deixar passar o meu transistor, né? Multiplicado por 100. Então a única coisa diferente que eu fiz aqui foi o seguinte: eu coloquei aqui o 12 volts aonde vai meu VCC. Coloquei o 12 volts e coloquei o GND aonde vai o terra, né? Eu coloquei o terra.
esse controle já está pronto. Agora resta eu colocar na sequência, os LEDs na sequência que eu desejo e os componentes na sequência que eu desejo, e fazer a placa e produzir. Só que depois ela precisa do que? Do microcontrolador. E aí eu vou estar fazendo o microcontrolador e mostrando a programação, porque a programação já está praticamente feita.